Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Querido André, me divirto muito com a sua forma de abordar as questões. Adoraria ser sua paciente, desejo informações de agenda e preço. Gente, quando quer informação, né, sobre atendimento, tudo. Então, assim, lá no meu site ou pelo celular aqui do canal, WhatsApp. Por e-mail vai ser bem difícil você ser respondido por e-mail, porque o e-mail realmente é destinado para isso aqui, para receber os relatos que vêm aqui para a gravação gratuita, que são essas que vão ao ar aqui. Então, assim, e-mail dificilmente você vai receber uma resposta aqui do canal. Até porque, tá vendo? Hoje em dia, o WhatsApp, né, gente? É o meio. O WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. O WhatsApp tá divulgado no meu Facebook, no Instagram, no TikTok. Então, assim, o que não falta é informação sobre o número do WhatsApp aqui do canal. Então, assim, e é muito rápido. O WhatsApp você tem informação muito rápida. Ou, claro, como eu disse, não quero ficar com informação de WhatsApp, eu quero já ver como que é o atendimento, eu já quero ver o valor. Tá tudo lá no site. Eu também não gosto disso. Quando eu quero ver alguma coisa, sabe aquele negócio que o povo divulga, às vezes, divulga lá uma geladeira no Facebook, a pessoa tá vendendo. Aí coloca lá, preço inbox. Puta merda, tá divulgando a geladeira lá que você quer vender, custa já colocar o preço lá? Então no meu site tem tudo isso. A explicação de cada modalidade de atendimento, o valor, tudo explicadinho. Quero técnicas para sair de looping emocional. Se puder contribuir em uma short ou live, fico grata, pois desejo colher o comentário de outras pessoas. Fiquei em um mesmo relacionamento por 30 anos com uma pessoa e tenho 48 anos. Então, você começou a se relacionar com essa pessoa quando você tinha 18. Sempre traída, sem muita certeza. Sempre traída, sem muita certeza? Então fica complicado colocar sempre traída, né? Se eu nem tenho certeza. Pois tive uma vida bem agitada, achando ainda que muito era criação da minha cabeça. Vida intensa de mulher que trabalha fora, estuda e tem filhos. Penso que o foco neles me ajudou a estender muito o casamento, o foco nos filhos, onde há 10 anos não havia sexo e cumplicidade. Bom, infelizmente isso aqui acontece em muitos casamentos, onde eu fico tão focada nos filhos que, tá vendo, o casamento já não tem nem sexo há 10 anos e ainda assim vai levando, né? Parece que, parece que a pessoa abstrai, parece que isso aí é o de menos, né? Mas é mesmo, André, é o de menos. Bom, cuidado, hein? Porque essa história de que isso aí é o de menos. Tem gente que de fato não é muito chegado em sexo. Agora, para quem gosta de sexo, falar que isso aí é o de menos pode ser um perigo. Porque para quem gosta de sexo, ficar 10 anos sem sexo, olha, para chegar alguém e tecer assim, lá no seu trabalho, chega um cara, joga 3, 4 palavrinhas te elogiando, aquilo já começa a virar a sua cabeça, aí, meu bem, a vontade de você transar com aquele cara vem assim, rápido. Por isso que essa história de que, isso aí é o de menos, depende quem é a pessoa. Dependendo quem é a pessoa, ficar sem sexo é um convite para eu cair nas garras de uma outra pessoa e geralmente uma pessoa que talvez não vai ser muito legal, não. Por quê? Porque vai se aproveitar da minha carência. Decorrente disso, hoje sinto uma solidão crônica, segundo a minha psiquiatra. E minha mente tende a repousar naquilo que tenho mais conforto. Minha mente tende a repousar naquilo que tenho mais conforto. Tá, e onde é que você tem mais conforto? Tive um relacionamento virtual nos 3 anos que antecederam a separação, com um inglês. Quando ele se afastou e me deu um ghosting, quase morri de inanição. Período de 2 anos de ausência em que eu mandava mensagem para ele todos os dias. Meu Deus, você mandava mensagem
pro cara que te deu um ghosting, você mandava mensagem todos os dias. Gente, ghosting é a pessoa ir embora, tá? Foi comprar cigarro, não voltou mais. Agora, com inglês, meu anjo, tudo bem, você estava casada ainda, então até entendo ter um relacionamento virtual, porque eu tô casada ainda, então, né, a válvula de escape é pegar um inglês, porque muitas vezes eu não tenho vontade de trair de fato, tô num casamento, tá vendo? Olha lá, ó o que eu falei anteriormente de escuta, precisa tomar cuidado, porque uma pessoa que vai jogar 3, 4 palavrinhas aí por causa da minha carência, eu vou me envolver, aí ó, eu nem sabia e tá vendo? Já estava cantando a bola. Aí eu me envolvo com inglês. Por quê? Porque talvez, né, eu traga os princípios dentro de mim, então eu não quero trair. Não quero trair de fato. Então, eu começo a me envolver com inglês. Porque aí na minha cabeça parece que a traição não existe, ou considero que ela seja menor. Não estou dizendo que é o meu pensamento, estou dizendo que é o pensamento da pessoa. Ela não quer trair, então considera que a traição é menor, se tiver, né? Só nesse campo do virtual, só que aí eu tô ferrando com o meu emocional. E aí tô ferrando com a minha vida, por isso que eu digo, onde eu tenho um problema, falei isso no vídeo passado, o vídeo que foi ao ar ontem, onde eu tenho um problema, eu tô colocando um problema ainda maior. Então assim, eu sou um acumulador de problemas, eu não resolvo. Eu acumulo. Eu tenho um problema aqui, tô casada, faz 10 anos que eu não tenho sexo, não tenho cumplicidade com meu marido, mas continuo casada, e aí eu começo uma relação virtual, onde eu me apego muito, né? Crio, parece que para compensar isso aqui, tá vendo? Para compensar um problema que eu tenho, para compensar um problema, eu me enfio em outro. Eu me torno um acumulador de problemas. É igual aquela pessoa que ela tá endividada, aí para pagar essa dívida ela faz outra. Cara, você já não tá pagando essa, você vai fazer outra? Vocês estão entendendo o que é a pessoa acumular problemas? Depois tive uma paquera depois da separação e me entreguei completamente quando levei um segundo ghosting. Então, aqui ó. Aí, você tá vendo? Aí depois da separação, agora eu tenho um paquera. Só que agora, pelo visto, esse paquera pelo menos é real. Não é um inglês, não é no mundo virtual. Então, aí a chance agora dessa situação ser pior ainda que a do inglês é enorme. Porque a do inglês eu ainda estava casada, então, queira ou não, parece que eu sei que eu tô errada, então, e o cara tá lá do outro lado. Agora, quando eu tenho uma paquera real, sem eu resolver esses outros problemas, e o que é resolver o problema? É eu entender por que eu continuei vinculada, casada, mesmo não sendo o que eu queria. Aí, tá vendo? Por que eu continuei casada, mesmo não tendo sexo e não tendo cumplicidade? Ainda fiquei 10 anos assim. Então, será que é porque eu não me vejo sozinha? E por que eu não me vejo sozinha? Aí é onde entra a terapia. Por que eu não me vejo sozinha? O que ficou internalizado dentro de mim que eu tenho que ter alguém, ainda que esse alguém represente uma solidão a dois? O que é pior ainda, porque aí vem uma sensação de fracasso. Eu tô casado, mas eu não tenho o sexo, não tenho cumplicidade, mesmo estando casada. Então, a sensação de fracasso é enorme, porque eu estou em algo que é totalmente fracassado do que esse algo deveria ser. Porque o casamento era para representar sexo, eu tenho alguém que eu transo, cumplicidade, companheirismo, amor. Então, quer dizer, quando eu olho para o matrimônio, que tem todas essas características, e olho para o que eu não tenho nem o básico, que é sexo. E não tenho, não é, aquela estrutura gostosa, que aí entra dentro de uma estrutura interna, madura de um relacionamento, que é a cumplicidade, o companheirismo, não tem. Então, eu olho, cada vez que eu olho para o meu próprio casamento, eu sinto um fracasso. Era para eu sentir fracasso? Não era. Mas tá vendo? Eu sinto. E se eu sinto, é porque tá tudo errado a maneira como eu entendo estar numa relação. E é por isso que aí tá tudo errado, e aí eu vou me sentindo errada, aí eu entro numa outra relação, e agora a chance é que eu quero que essa relação que eu entrei agora, ela compense tudo isso aqui. E não vai compensar. Não vai compensar porque as coisas precisam ser organizadas internamente em mim. Aí, essa relação com o inglês dá errado. O cara simplesmente some. Então reforça que a errada sou eu. Ele sumiu. Se ele sumiu é porque eu tenho um grande problema. E aí isso reforça ainda mais, de repente, aquela ideia lá de trás
que é o gatilho, que é o link, isso me linka, essa sensação de que o inglês sumiu, o ghosting. Vai lá atrás e reforça a ideia de que eu errei no casamento. Então eu vou me vendo como uma grande errada. Agora eu tenho essa paquera, aí eu me separo. Aí eu tenho agora essa paquera. E essa paquera, agora eu projeto tudo nela, porque agora é essa paquera que vai provar para mim que eu não tenho problema, que eu não sou errada. Então eu projeto um monte de expectativa aqui. Só que essa paquera também me dá um ghosting. Então agora reforça ainda mais a ideia de que o inglês foi embora porque o erro é meu, a ideia que o meu casamento fracassou porque o erro é meu, que me conecta àquele pensamento que já eu nutria antes de me casar, que foi o que me motivou a ficar casada, embora não houvesse sexo nem cumplicidade. Então tá vendo que é um encadeamento de coisas que só vão piorando. E por isso que a terapia é que vai fazer com que eu vá soltando esses nós, justamente para eu não entrar agora numa outra situação onde a tendência é elas irem piorando, porque eu não tô desatando esses nós. Ele não me dá bola, ou seja, o segundo ghosting aqui. Acho que tem outra pessoa, mas sempre que descanso, penso nele. E pior, acabo mandando mensagens todos os dias, como ocorria com o inglês. Lógico, tá vendo, gente? Porque as coisas não estão resolvidas. Os nós não foram desatados, então eu vou repetindo, eu vou dando novos nós. Novos, porque agora é no tempo presente, mas eles são iguaizinhos os que eu dava antes. Conversando com o vazio, pois ambos nunca me responderam depois do ghosting. Sou uma pessoa considerada bonita, também me acho bonita. Tenho amigos, faço atividades físicas, tenho encontrado terapias interessantes, como o processo de Soulcology, mas parece que tudo para suprir o que mais desejo, que é a vontade de ter um companheiro que eu goste e que me respeite. Suprir o que eu mais desejo, que é a vontade de ter um companheiro que eu goste e que me respeite. Tá, isso aqui, meu bem, não é problema. Uai, o problema é eu achar que se eu não tiver uma pessoa, um parceiro amoroso, tem um defeito comigo. Esse é o problema. E é isso que a terapia vai curar. Em que momento eu comecei a internalizar que para eu ser uma pessoa completa é somente se eu tiver um relacionamento amoroso. Aí eu vou ser uma pessoa completa. Ou seja, para eu me sentir um ser inteiro e digno, essa chave está no outro, não está em mim. O outro é a chave para eu me sentir completa, digna. Não. Você já imaginou se a gente, para se sentir completo e digno, é só se eu tiver a outra pessoa ao meu lado? Amorosamente falando, não faz o menor sentido fazermos isso conosco. Adoro o efeito de amar, mas sem ser correspondida, para que ser? Pois é, mas é o que você está fazendo. Pois é, mas sem ser correspondida, para que ser? Não, pera lá, a sua pergunta já está confusa. Mas sem ser correspondida, para que ser? Para que ser? Para ser correspondida. Para que ser amada? Para ser correspondida, uai. Então, assim, a sua pergunta já está super confusa. Mas sem ser correspondida, para que ser? Aqui deveria ser assim, ó. Mas sem ser correspondida, para que continuar mandando mensagem? Aí sim, a sua pergunta faria sentido. Porque aí eu estou ativando o meu lado racional. Ah, tudo bem, né? Mas mesmo ativando o meu lado racional, vem o desejo de eu mandar mensagens e eu mando. Sim, porque tá vendo? Porque aí tem que entrar a terapia para destravar esses nós e eu realmente quebrar com essa vontade de mandar mensagem, porque agora eu passo a me entender. Então eu não sou movida por esses desejos internos, porque parece que agora eu tenho que ser ouvida, ele precisa. Hoje eu mando mensagem, eu mando porque eu sei que talvez hoje ele me responda e aí eu vou entender tudo o que aconteceu e eu vou perceber que o problema não sou eu. Ou seja, eu continuo querendo me consertar. Quando por vezes, né, eu tô querendo me consertar, tá vendo? A partir do outro. E sim, eu posso me consertar, mas a partir de mim. Eu não preciso da resposta do outro. Eu não preciso ficar mandando mensagem pro espaço.
como se eu fosse uma criancinha mandando cartinha para o Papai Noel. As respostas estão em mim, não estão no outro. Sei que tenho que aprender a conviver com a solidão. Não. Eu tenho que aprender a ter solitude, ou seja, é a hora que eu trabalho a questão da solidão. E eu trabalho a solidão entendendo toda essa minha história e entendendo o que é estar comigo, que eu não preciso da outra pessoa para eu me sentir gente ou me sentir completa. Aí a solidão vai deixando de ser solidão e ela começa a ser solitude. Então assim, eu não tenho que aprender a conviver com a solidão como se eu tivesse que aprender a conviver com uma doença. Na verdade, eu vou deixar de entender a solidão como doença, porque o que mudou foi o entendimento a partir da análise de mim mesmo e buscar outras formas de satisfação que já encontro em muitas coisas. Tenho o defeito ou qualidade de gostar do que faço, mas tenho que gostar mais de mim. Tenho aprendido me passando hidratantes, cuidando do corpo, da pele. Mas como quebrar esse looping de mandar mensagens em uma sociedade em que o celular é parte do nosso cérebro? Tá? Bem, o problema nunca esteve no celular, viu bem? O problema não está no celular. O problema está em você, que faz você pegar o celular e mandar mensagem. Já pensei em largar o trabalho, ir para uma praia isolada. Pode ir para a lua, bem. Pode ir para a lua que não resolve. Presta atenção, amores. Enquanto não resolver a questão interna, externamente você pode ir para qualquer lugar. Mas tenho um emprego estável em uma carreira pública e quase me aposentando. Tenho que mudar estando no mesmo lugar. Então, como eu desenvolvo uma estratégia para sair do looping de mensagens sendo dona de mim mesma? Parece cocaína. E aí ela finaliza o e-mail. Pois é, fazendo terapia. Esse é o passo, gente. Né? Se tudo que eu expliquei aqui sobre esses nós, o entendimento, e aí é só analisando o caso da pessoa mesmo que a gente consegue ajudar, e tá vendo? Eu não tô falando que tem que vir aqui fazer comigo. Ah, pelo amor de Deus, outro dia eu tive que ler um comentário aí no Instagram que Deus me livre, me deu até desgosto. Pessoa, ai André, eu acho que você deveria resolver o problema da pessoa ao invés de falar que ela deveria buscar fazer terapia. Porque, pelo amor de Deus! Ai, pelo amor de Deus! Ajuda, como que ajuda? Tá vendo? É o que eu tô dizendo aqui. Escuta! O que aconteceu com essa moça aqui na história de vida dela? Quais são os pontos na história de vida dela que de repente ela internalizou isso aqui e agora ela não consegue sair disso? Porque as coisas que estão internalizadas dentro dela, por isso que a terapia mexe com isso. A terapia, o terapeuta consegue entender o que estava lá, em que momento isso aconteceu, por que essas peças elas foram internalizadas de maneira equivocada. E isso interfere até hoje. Agora, você deveria ajudar. A partir disso aqui. Só se fosse mágico. Nem mágico, né? Porque o mágico cria uma situação para ajudar de maneira... Só se fosse o quê? Sei lá. Fosse um profeta. Ainda assim, teria que ser algo miraculoso. Pronto. Tá resolvido seu problema, acabou tudo. Então assim, às vezes eu tenho que ler umas coisas, umas baboseiras, que a pessoa fala uns negócios que ela não parou um segundo para pensar no que ela está falando. Você não deveria falar para a pessoa fazer terapia, você deveria resolver o problema dela. Ai, pelo amor de Deus, me dá até desgosto, vai. Enfim, bem, não estou falando que você tem que vir fazer comigo. Estou dizendo que tem situações que a terapia é que vai conseguir te auxiliar. Não se identifica com um método, não deu certo com um terapeuta, tenta com outro, mas faça, porque senão não resolve. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.